em meu auxílio, valei-me, Senhor, e salvai-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valai-me, Senhor, e salvai-me. Vós que sois o meu refúgio, vinde, Senhor, e salvai-me. Escutai a minha prece, sem demora libertai-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valai-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, estejam convosco. Deus escutou a súplica que cantávamos e veio para salvar-nos. Bem-vindos todos vós que hoje sois peregrinos de Fátima, vós também os que acompanhais a transmissão desta celebração, onde quer que vos encontreis. Deus salva-nos onde quer que nos encontremos. Deixemo-nos salvar hoje mesmo, invocando o seu perdão, neste lugar, Fátima, onde a misericórdia tão claramente nos lembrou que Deus perdoa-nos sempre. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Terras e além-mar, escutai-me.
povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me. Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o meu servo, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento diante do Senhor e Deus é a minha força. E ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça defendei-me e salvai-me. Prestai ouvidos e libertai-me. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa justiça, dia após dia a vossa infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Salve, Senhor nosso Rei, obediente ao Pai, que fostes levado como manso cordeiro à morte na cruz. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava sentado à mesa, mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, fala-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa, ou então que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite.
Depois de ele sair, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-me. E assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou. Perguntou-lhe Simão Pedro: Para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora, seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti. Disse-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Caríssimos todos vós que aqui vos encontrais, vós também os que nos acompanhais pelos meios de comunicação, nestes dias da Semana Santa, antes de chegarmos ao Tríduo, ao celebrarmos a Eucaristia, a palavra vai-nos identificando as linhas que se cruzarão na tarde de sexta-feira sobre o Monte Calvário, na crucifixão de Jesus e na sua morte na cruz. E hoje, este passo do Evangelho de João apresenta-nos algumas linhas particularmente significativas e cuja interiorização nos ajudará a viver mais intensamente, mais profundamente, o mistério pascal que ao longo do tríduo vamos contemplar. Se reparamos neste texto, 3 momentos. O primeiro, a traição de Judas. O terceiro, a negação de Pedro, pré-anunciada por Jesus. Entre a traição e a negação, a glorificação. Jesus, que depois de pôr em marcha a engrenagem que levará ao alto do Calvário, o que tens a fazer, falo depressa. É Ele que diz, é Ele que dá a ordem, é Ele que desencadeia o processo que o levará à cruz. Depois disto, depois de suscitar, e Jesus sabia perfeitamente o que estava a acontecer, o que iria passar-se, é Jesus que dá a ordem. Ele não é um joguete. É Ele o ator da sua paixão. É Ele que desencadeia o processo. O que tens a fazer, diz a Judas, fala depressa. E Judas vai. E depois podemos nós ficar a pensar, angustiados. Vai ser traído Jesus. Mas Jesus, a leitura que faz daquilo que acabava de pôr em marcha é completamente diferente. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E esta é a perspectiva que o Evangelho de João nos quer comunicar. A morte de Jesus é a glorificação de Jesus. No alto da cruz, é certo, é a humilhação, é o homem humilhado, vencido, derrotado, esmagado, crucificado, morto, mas tudo isso é uma manifestação da glória de Deus. Deus manifesta a sua glória em Cristo crucificado. A morte de Jesus Cristo é o passo definitivo da sua glorificação, porque a glória de Deus é a vida do homem, é o homem vivo, dizia um autor dos primeiros séculos da Igreja. A glória de Deus é o homem vivo.
E o homem vivo é o homem que vive a partir da morte de Cristo. Agora foi glorificado o Filho do Homem. A cruz de Cristo, havemos de ser capazes de olhar para ela sempre como um sinal da glória consumada em Cristo e prometida a todos nós. E este diálogo entre Jesus e Simão Pedro, para onde eu vou, vós não podeis ir, isto é, este destino de glória que Jesus vai alcançar na sua morte. Simão Pedro ainda não pode. Seguir-te-ei para onde quer que vás. Ainda não, hás de ir, mas ainda não. Ainda não, porquê? Porque esta glorificação inteira só se alcança pela morte. E isto transfigura completamente o nosso olhar sobre a morte. E quando olhamos para a nossa própria morte, que temos necessariamente, inexoravelmente, no horizonte da nossa vida, podemos encolher-nos e aninhar-nos até com medo, vamos morrer. É a glorificação. A nossa morte não é acabar, é atingir o acabamento, a plenitude. A morte não é uma porta escura, é a porta para a luz plena, para a luz da plena glorificação em Cristo. E Jesus responde a Pedro, reparai, primeiro diz-lhe, seguir-me-ás, é certo. Mas depois vê deste realismo de Jesus, este realismo de Deus. Hás de seguir-me, sim. Dizes que dás a vida por mim. Olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, no entanto, é certo, Pedro negou-o. Mas é certo que Jesus, sabendo isso, diz-lhe, seguir-me-ás. Seguir-me-ás na glória. Deus não olha para nós na perspectiva de uma santidade sem pecado. Não. Não. Nós somos pecadores. Pedro negou 3 vezes, efetivamente. Mas no fim deu a vida por ele, é certo. E viveu a sua vida para ele. Mas negou 3 vezes. Nós somos assim. Nós somos assim. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus nos quer. É assim que Deus nos chama. É assim que Deus nos introduz na sua Páscoa e oferece a sua Páscoa a cada um de nós para que vivamos para além dos nossos pecados, sem medo da morte, olhada não já como uma derrota, mas pelo contrário, como a consumação da glória. Entre a traição e a negação, a promessa da glória. Esta chave que Jesus oferece aos seus, nos oferece a nós, para interpretarmos o tríduo pascal em que vamos entrar. Vamos contemplar a glorificação de Deus, porque a glória de Deus é na cruz de Cristo que se manifesta. E nesta Páscoa que estamos a viver, esta Páscoa de 2023, em que nos vemos tantas vezes esmagados pelo conhecimento que vamos tendo de negações e de traições, é importante que nesta Páscoa sejamos capazes de aprender de Deus este olhar sobre a realidade toda, sobre a realidade da nossa própria realidade, sobre a realidade da Igreja de que fazemos parte. Entre traições e negações, Deus quer-nos, Deus garante-nos, Deus não ignora. Por mais radicais que sejam as traições,
por mais vergonhosas que sejam as negações, Deus não desiste da sua igreja. Deus não desiste de nós. Deus quer manifestar em nós a sua glória. Deus quer que a igreja seja, e não abdica da igreja, e quer que a sua igreja seja, no mundo a que é enviada, um sinal e instrumento da sua glória. Que esta certeza nos ajude a atravessar esta Páscoa crítica que vamos viver, sem perdermos a confiança. Deus sabe quem somos. Ama-nos assim. E é porque somos assim que o seu Filho dá a vida sobre a cruz, manifestando a glória de Deus e oferecendo-nos a nós a possibilidade da glorificação nele. Contemplemos este mistério inexcedível, como o pecado humano, ocasião para a glória de Deus. Nunca o compreenderemos, mas será que acreditamos? O que é preciso é acreditar. E a Páscoa deste ano, vivida nas circunstâncias que estamos a viver, será a possibilidade para progredirmos na fé neste mistério. É Deus tudo. É Deus tudo. Sejamos o que sejamos, façamos o que façamos, a glória de Deus manifestar-se-á e oferecer-se-nos-á, a nós como povo, a cada um de nós, como Filho de Deus em Jesus Cristo. Temos José Manuel e Maria de Fátima, da Diocese de Viseu, vindos hoje a Fátima, porque ocorre o aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, com que há 25 anos unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, que agora desejais renovar diante do Senhor, a fim de que os vossos compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração, e nós rezamos também por vós e convosco. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantai ao Senhor, porque
Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, recordamos hoje alguns dos últimos acontecimentos que precederam a morte de Jesus. Peçamos ao Pai que nos ensine a rezar com eles, suplicando: Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pela Igreja, esposa de Cristo e nossa Mãe, para que celebre com os sentimentos do Senhor a ceia que Ele celebrou com os discípulos, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Por todos aqueles que são amigos de Jesus, para que sejam sempre com Ele nas horas más e nenhum venha a traí-lo e a entregá-lo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que estão prontos a dar por Ele a própria vida, para que não confiem em si mesmo, mas em Deus e lhe peçam para ser dignos do amor de Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que são chamados, como servo do Senhor, a anunciar a salvação aos que andam longe, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que participam do mesmo pão do céu e não vivem na comunhão da caridade, para que se deixem transformar por Jesus Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Deus Pai, não olheis aos nossos pecados, mas ao perfeito amor do vosso Filho, e dai-nos o que Ele nos alcançou na sua paixão, por Cristo nosso Senhor. O estandarte da cruz proclama ao mundo a morte de Jesus e a sua glória. Porque o autor de todo o universo contemplamos suspenso do madeiro. Porque o autor de todo o universo contemplamos suspenso do madeiro. Ó árvore fecunda e refulgente, ornada com a túnica real, sois tálamo, sois trono e sois altar, para o corpo chagado e glorioso. Sois tálamo, sois trono e sois altar, para o corpo chagado e glorioso. Orai, irmãos,
para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para a oblação dos vossos filhos. Vós que os fazeis participar neste mistério de salvação, fazei que alcancem a plenitude da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às tuas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho. Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho. Insultado, não pagava com injúrias, maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Deus não perdoou ao seu próprio Filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio Filho.
Insultado não pagava com injúrias, maltratado não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deus não perdoou ao seu próprio filho, mas entregou à morte por todos nós. Deus não perdoou ao seu próprio filho. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento com que nos alimentais na vida presente a comunhão convosco na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ao progredirmos pela Semana Santa além, aproximando-nos do Alto do Calvário e da manhã da ressurreição, deixemo-nos levar por estas linhas da palavra que nos dizem que Deus nos salva, não apesar das nossas traições e das nossas negações, precisamente por causa das nossas traições e das nossas negações. Deus salva-nos. A cruz de Cristo é a sua glorificação e abre para nós as portas da glória. Continuação de uma Santa Semana Santa para todos vós. Um bom dia de peregrinação aqui em Fátima, onde, encontrando os pastorinhos Francisco e Jacinta, podeis encontrar dois exemplos claríssimos deste mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
a sua vida pelo amor.